Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Nós vamos ruminar bastante esse versículo que parece pequeno, mas é pesado, de muito ensino para nós. Como meu esposo disse, eu estive fora e algumas palavras foram geradas lá. Aí eu tentei digitar aqui para o computador, mas quem é do caderninho aí, gente? Levanta a mão. Tá tudo no meu caderninho. Às vezes eu estava no meio de alguma coisa lá e o Senhor ia fazendo o download e eu começava a rabiscar. Mas vai dar tudo certo. Mesmo que eu não tenha digitado tudo, tá tudo na cabeça e Jesus vai me ajudar. Amém? Hebreus 13, 7. Vamos ler juntos? Eu vou ler na versão NVI, tá? Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Se você está com a sua Bíblia de papel e você não se importa de riscar, porque eu amo riscar livro, grifar e tal, mas tem gente que se ofende, né, que gosta de tudo limpinho. Quem gosta de riscar livro e Bíblia? Então, a galera que ama grifar, eu quero que vocês grifem 3 coisas aí, 3 pontos. Lembrem-se, esse verbo lembrar, ou se a sua versão fala outra coisa, né, mas o sinônimo disso, outra coisa que a gente vai falar. Observem bem, ou considere atentamente, ou pensem. E o terceiro item e ponto que a gente vai falar é imitem. Então, a gente vai falar sobre lembrar, considerar e imitar. O que a gente deve fazer aí com relação às pessoas que são inspiração para nós. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você lembra de quem falou de Jesus para você? Talvez você nunca foi evangelizado porque a sua família já te trazia para a igreja. Mas se a sua família já te trazia para a igreja, você já se perguntou quem é que trouxe o evangelho para a tua família? Se foi teu avô, se foi teu bisavô? Alguém trouxe, gente, porque tudo tem uma porta de entrada. Isso é muito legal. A gente tem batido nessa tecla de olhar para trás, conhecer a tua raiz, conhecer quem veio atrás de você, quem introduziu o evangelho na tua família. Então, a salvação, ela tem uma porta e ela tem um caminho. A porta da salvação é quando você entra. Quando você diz, Senhor, entra na minha vida, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sei que alguns talvez não tenham feito essa oração porque cresceram na igreja, mas quem se lembra de ter feito essa oração um dia? Senhor, entra na minha vida, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você lembra do dia que você fez essa oração? Vocês lembram, gente? Você lembra quem orou com você nesse dia? Se essa pessoa continua sendo do teu campo de amizade? Vocês lembram? Isso é importantíssimo, mas isso é apenas a porta. Faz sentido eu vir aqui na frente, um belo culto, ou lá na conferência, algum lugar, aceitar Jesus e, beleza? E nunca mais desenvolver relacionamento com ele? Faz algum sentido? Faz sentido? Oi, Senhor, eu te aceito. Aí você vira as costas para ele e ele fala, oi. Não adianta. Tem que ser de palavra e de ação. Tem que ser de palavra e de verdade. O coração também importa, a intenção, a atitude importa. Então, primeiro, a gente passa por essa porta recebendo Jesus, mas tem o caminho. Ele é a porta e ele também é o caminho. Pelo porta, vocês perceberam que eu sou de Maringá, interior, pela porta. Então, a gente recebe Jesus, mas a gente também caminha por esse caminho. O que eu preciso para desenvolver minha salvação? Vamos lá, me ajudem. O que eu faço para desenvolver a salvação? O que vocês fazem, gente, para continuar conhecendo Jesus no dia a dia de vocês? Devocional. Disciplinas espirituais resume tudo. Devocional. Eu gosto de falar beijo, Bíblia, jejum e oração. O que vocês precisam é de beijo, mas desse aqui. Bíblia, jejum e oração. Disciplinas espirituais. Também, o que a gente precisa para estar saudável, gente? Para continuar desenvolvendo relacionamento com Jesus? Cobertura de uma liderança. E comunhão, que é isso aqui, congregar, estar frequente na igreja. Isso a palavra fala que isso é saudável, isso vocês precisam. Esse senso de comunidade, né? Na nossa igreja, uma dos nossos valores é isso, estarem na igreja e também nas casas. No nosso caso, as células são aqui, né? Mas os adultos têm as células nas casas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm uma liderança sobre a sua vida? Se você tem um líder, seu líder está aqui, olha para ele agora, faz um
Já aproveita para ver se o seu líder está conversando. Fala, ei, para de conversar, presta atenção no... Se você que está me olhando fala assim, líder, o que é isso? O que ela está falando? A gente acredita que esse crescimento via células é um crescimento saudável. Então, se você não tem uma célula ainda, levanta a mão aí, quem não tem uma célula. Às vezes está vindo pela primeira vez hoje. Se vocês são visitantes e não tem uma célula ainda, lá atrás com os linkers de vermelho, vocês também podem perguntar, ei, qual que é a tua célula? Eu posso vir na tua célula sábado que vem e tal? Pega... A galera vai mandar mensagem para você, de um jeito ou de outro, mesmo que você não vá atrás. Eles vão mandar mensagem para vocês, que eles são muito legais. E eles podem indicar uma célula para você. Para quê? Para você estar debaixo de uma liderança. Pastora, mas isso é essencial para a minha salvação? Não, para a salvação Jesus fez tudo, aleluia, glória a Deus. Mas é por você, para você estar saudável, para você ter um líder para te ajudar, porque a adolescência não é fácil. E o líder vai ser aquele que vai te cobrir de oração quando estiver difícil demais, é aquele que vai te ajudar. E vai te encaminhar aí para a tua autonomia espiritual e a tirar tuas dúvidas, enfim. Líder é uma bênção. Não ande por conta, tá? Procure andar debaixo de uma liderança, que você possa prestar contas, que você pode falar, tá difícil, ora por mim. Às vezes vai ser um líder que vai ser chato, porque liderança às vezes precisa ser chato, assim como pai e mãe também às vezes precisa ser chato, de ficar no seu pé, de te falar o que está errado na sua vida. Isso é amor. Tá? Desconfie daqueles que só falam que você é lindo, maravilhoso, que você não precisa errar, nunca errou. Porque isso é mentira. Você às vezes erra e você precisa de alguém que fale que você está errado. Essa pessoa te ama tanto que ela não quer que você vá para o inferno. Entendeu? Esse é o nível de liderança, de amizade que você tem que procurar na tua vida. Então, por que eu estou falando sobre isso? A primeira parte dessa nossa conversa de hoje é: lembra daqueles que vieram antes de você, daqueles que transmitiram a palavra de Deus a você. Às vezes não é o teu líder de célula que transmitiu o evangelho, mas ele continua sendo um exemplo na tua vida e continua te ajudando a desenvolver relacionamento com Jesus. Então, lembra disso. Eu quero falar agora de 2 pontos dentro desse negócio de liderança que é bem complicadinho. A gente precisa vigiar. O primeiro ponto é altivez. Fala comigo, altivez. O segundo é autonomia. Eu amo jogo de palavras para ajudar a gente a guardar, né? Vocês sabem disso. Ajudar a gente a guardar os princípios. A altivez diz respeito àquele cara que fala assim, não concordo. Você que está olhando para mim agora de braço cruzado, falando assim, não concordo, eu acho que eu posso andar sozinho e eu só conto as coisas para Jesus e está tudo bem. Eu estou vindo na igreja, eu tenho certeza da minha salvação. Isso se chama altivez. E a palavra fala que aquele que acha que é legal andar sozinho, ele intenta contra a verdadeira sabedoria. Está lá aqui, Provérbios 18, 1 e 2 diz, quem se isola, que ele quer ficar isoladão, sem se abrir para ninguém, sem prestar contas para a liderança, ele busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. E o que o Senhor fala lá, também em Provérbios, só que no capítulo 16, 18, ele fala, a soberba, que é tipo assim, eu não preciso de você, eu estou acima. A soberba precede a queda, a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Ou seja, a palavra está te alertando sobre algo que é um princípio, é semeadura. Plantou, colheu. Você está andando num lugar de altivez, dizendo que não precisa de ninguém, vai cair. Para de me amaldiçoar, não vou cair, coisa nenhuma. Eu não estou amaldiçoando. É consequência da tua atitude. Amém? Então, a gente tem que andar longe da altivez e entender que a liderança, ela te afia para você caminhar com autonomia. Autonomia, sim, é bênção sobre a sua vida. Por que autonomia? Autonomia é você chegar no ponto da tua caminhada com Jesus que você vai tomar decisões lindas, que o teu líder vai se orgulhar e que você não vai precisar ficar, ô líder, você acha que eu posso isso? Ô líder, olha essa foto aqui, você acha que eu posso postar? Isso é normal de adolescente. Olha essa roupa, tá ok para ir na igreja? Tá ok para ir numa festa de 15 anos com essa roupa? O que você... Cara, pergunte. Essa é a fase de vocês perguntarem. Adolescente tem que fazer boas perguntas. Eu amo quando chega adolescente para mim com perguntas interessantíssimas que eu falo, meu Deus, esse cara vai... É a fase de perguntar, porque vocês são como esponjas. Se você deduz demais porque você tem vergonha de perguntar, mano, cuidado. Eu acho que essa pessoa está falando isso por causa disso. Aí vira na tua cabeça uma coisa que não existe. Não, se está na dúvida, pergunta. Eu acho que essa pessoa não gosta de mim porque ela foi...
Pergunta. Oi, tudo bem? Você me viu entrando? Você não me viu? Não, eu não te vi. Ah, tá, porque eu achei que você não tinha me cumprimentado porque você não gosta de mim. Então você não me viu, né? Tudo bem? Se importa para você que as pessoas te cumprimentem, cumprimenta então. Parte de você. Caminhe para um lugar de maturidade. Ainda que você entenda que você não é maduro, haja. Imite, esse texto diz, as pessoas que você entende que são. Às vezes você se sente ridículo, mas é assim que a gente desenvolve a nossa fé. Quando eu era criancinha, eu não sabia louvar Jesus na igreja, mas tinha umas meninas lindas, maravilhosas, que se arrumavam e que faziam assim. Aí eu ficava imitando elas. Até o dia que eu estava fazendo isso espontaneamente. A gente imita quando a gente não sabe. Ai, é meio ridículo, mas é assim que se faz. Como que tal pessoa responderia essa pergunta? Cara, eu acho que essa pessoa não responderia assim. Sabe, eu tenho na minha vida algumas pessoas assim, a pastora Kelly, a pastora Adri. Às vezes eu estou passando por um dilema, eu falo assim, cara, que vontade de... alguma situação que está diante de mim para eu resolver. E eu falo, eu vou falar umas verdades que essa pessoa precisa ouvir. Aí eu aperto o botão de gravar o áudio. E eu falo assim, será que a pastora Kelly faria assim? Será que ela falaria dessa forma? Será que a pastora Adri... Ai, não, elas não fariam assim. Ai, Lenara, mas Jesus não tem que ser o padrão? Sim, mas nós precisamos também de pessoas no nosso contexto. Claro que Jesus não faria assim. Mas tem pessoas que refletem Jesus. O próprio Paulo diz, me imitem como eu imito a Cristo. Eu estou aqui, você pode me ver. Eu falo com você olhando no seu olho. Essa pessoa te lembra Jesus? Então imita ela. Essa pessoa faz aquilo que você acha que Jesus faria? Então imita ela. Daí, na hora, eu cancelo aquele áudio. Deixa eu orar um pouquinho, matar essa carne. E assim, as coisas vão caminhando. E assim eu vou adquirindo sabedoria, entendimento. Então, a altivez, ela fala dessa pessoa que só quer fazer o que quer, sem prestar contas. E o futuro dessa pessoa, a palavra nos diz que é a queda. Ela vai se dar mal. Não precisa de uma palavra de maldição. É simplesmente semeadura e colheita. Agora, a pessoa que entende que a liderança está afiando ela para a autonomia, ou seja, um dia você vai fazer boas escolhas porque você prestou muita atenção no que o teu líder lá na adolescência, no caso vocês, hoje na adolescência, te falou, você vai ser um jovem maravilhoso, que pode ser um líder de célula, que pode ser um missionário, que pode trabalhar na obra de Deus, não precisa nem nessa nomenclatura de missionário, pastor, presbítero. Na tua área de atuação, você pode ser um médico, você pode ser um biólogo, você pode ser um advogado, um engenheiro, apto para admoestar, para falar de Jesus no lugar onde você estiver, para dar bons conselhos e fazer boas escolhas. Eu lembro de uma situação em que uma jovem de cerca de 25 anos, isso há muito tempo atrás, ela ficou esperando a resposta da líder dela para aceitar um convite de um rapaz da mesma idade que ela para sair tomar um café. O que você acha? Você acha que eu devo aceitar? Se você falar vai, eu vou. Se você falar não vai, eu não vou. 25 anos. Já estava na hora de você aprender. Vou analisar, deixa eu ver. Ele só me chamou para tomar um café? Beleza, é um lugar público? Sim. A gente vai aparentar que a gente está tendo alguma coisa? Não, então o que tem tomar um café com o rapaz? Você quer? Então vai. Então, se eu, como líder, não estou treinando o meu liderado a fazer boas escolhas, eu estou treinando ele para depender de mim. Isso está errado. Todos os líderes dessa casa, eles são treinados para te lançar. Ou seja, agora na adolescência, sim, pergunte. Não estou falando que vocês devem sair aceitando convite a rodo, tá? Estou falando de uma menina de 25 anos que já deveria tomar boas decisões. Para não chegar nessa fase adulta e você depender tanto de um líder, que se ele mudar de país, se ele morrer, acabou a tua vida. Gente, isso é dependência emocional, isso está muito errado. A gente precisa caminhar em equilíbrio. Então, os líderes dessa casa, todos os líderes adolescentes, líderes de jovens, líderes de departamento, todos são treinados a não criar discípulos de si mesmos, mas discípulos de Cristo. Então, eles estão aqui para te instruir, eles estão aqui para te ajudar, mas para você saber que a última palavra é tua, seja responsável pelos teus atos. Então, eles estão te treinando para fazer boas escolhas, como uma pessoa responsável deve fazer. Amém? Estão comigo? Então, o líder existe para cobrir sua vida, te instruir e te ensinar a fazer boas escolhas. E por que esse texto fala sobre lembrar? Ele fala sobre lembrar porque lembrar nos faz valorizar. É tão rico quando você
tem esses memoriais na sua cabeça. Nossa, o dia que eu aceitei Jesus. Tem amigos meus que comemoram 2 aniversários. O aniversário que ele nasceu, o dia que ele nasceu e o dia que ele aceitou Jesus. Porque ali ele nasceu de novo. Eu acho isso tão rico. Porque você se lembra daquilo que marcou a tua vida. Por que a gente ceia? Por que todo mês a gente ceia? A gente toma um cálice e a gente come um pãozinho. Por quê? Porque é bom comer carboidrato um pouquinho na igreja? Gente, a gente faz isso para quê? Alguém sabe me dizer? Para lembrar. É um memorial. Nós precisamos disso, porque senão a gente esquece. Existem igrejas hoje no mundo que não precisa cear mais. Não precisa batizar. Não, isso aí é naquele... Gente, nós esquecemos. Aí começa banalizando um ato desse, e daqui a pouco não vê a cruz de Cristo e não sente nada. A gente banaliza demais as coisas que a gente não lembra, que a gente não valoriza. E a cruz, ela não pode ser banalizada. O que Jesus fez não pode ser banalizado. Então, alguns atos são muito importantes para que a gente valorize aquilo que real tem importância. Então, esse texto aí que eu li com vocês, de Hebreus 13, 7, eu gosto de estudar com várias versões de Bíblia, porque tem muita riqueza nisso, e cada versão fala algo diferente. Então, assim, essa primeira que eu li, que foi a NVI, ela diz: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Aí a segunda parte é: observem bem o resultado do estilo de vida deles. Aí tem outras versões que falam: considera atentamente o fim da sua vida. E tem outras que falam: observem bem o resultado. É esse que eu li, né? O resultado do estilo de vida. E tem uma outra que diz: pensem em todo o bem que resultou da vida deles. Resultado da vida fala da consequência de uma árvore enraizada em Deus. E fruto demora. Resultado de vida é fruto. Você consegue analisar se uma pessoa é digna de você seguir ela ou não em 5 minutos? Você consegue analisar se uma pessoa é digna de você seguir ela ou estar debaixo da liderança dela através das redes sociais? Não. É vida na vida. É você estar no envolvimento dessa pessoa, na vida dela, no ministério. Vai na casa dela, chama, fala assim: quero te ajudar. O que eu posso te ajudar? Quero estar perto de você. Coloca a mão na minha cabeça, ora por mim. Mostra que você está interessado porque você quer estar na vida dela. Você quer ver como que essa mulher trata seu esposo. Você quer ver como que esse esposo trata essa mulher. Você quer ver que ele é de carne e osso, que também erra, mas que ele sabe se arrepender. Esse texto fala sobre: considere o estilo de vida e considere atentamente o fim da vida. Ou seja, tempo. Gasta tempo com essa pessoa. Seja o liderado chato que não para de mandar mensagem enquanto o seu líder não fala: posso, tal dia. Às vezes eles demoram para responder. Gente, eu sou uma pessoa que demora para responder. Então, insiste comigo. Quem tem meu WhatsApp, quem agora, nesse momento, está mandando um emoji assim para a mensagem subir. Então, insiste comigo. Insiste com o seu líder. Perdoa. Para de achar que ele não gosta de você porque ele não respondeu. Gente, a vida de adulto é difícil. É muita coisa. Tá bom? Não é falta de amor. Não acredite no primeiro pensamento que vem na sua cabeça. Quem está lendo o livro Divinamente aqui das gurias? Hoje a gente aprendeu, né, a questionar, a não acreditar no primeiro pensamento que vem. Você não é amada. Quem disse? Satanás. Então sai fora. A gente precisa questionar os nossos pensamentos e não receber eles como verdade sempre. Amém? Então, pessoas reais que estão à sua volta, elas podem ser bênção para você. Esses tempos atrás eu soube de um grupo de adolescentes aqui que foi tomar um café na casa de uma mulher daqui da igreja, que é uma mulher de oração, uma mulher daqui da intercessão, maravilhosa. Falei: mano, que massa. Até recebi mensagem dessa mulher: pastora, eu estou te avisando, porque para você não achar que... Eu falei: não, mano, vai com Deus, recebe elas, ensina elas, porque eu acho isso o máximo. Que vocês possam olhar para essa casa. Essa casa tem muita gente boa. Fora daqui, eu, Rafa, líderes... Mano, os jovens, o presbitério, o diaconato. Talvez você passe por esses homens no domingo ou em algum evento e você não tem noção do quanto que eles têm para derramar sobre a vida de vocês. Às vezes você fala assim: eu tenho ministério de... Eu sinto que eu vou trabalhar com ministério de cura e libertação. E daí você paga, sei lá, R$500 para um negócio super longe de alguém que você ouviu falar. E aqui na igreja tem uma penca de gente boa que poderia te instruir sobre isso. Te ajudar, te dar material para você ler, para você estudar. Eu quero ser uma mulher de oração. Beleza, sabia que tem culto de oração aqui toda quinta-feira?
Ai, mas só tem véia. E daí? Chama 5 adolescentes, vem junto. É com as velhinhas que você vai aprender, gente. As coisas... Ah lá, as meninas vêm. E vem algumas adolescentes também. Eu venho às vezes também. A gente precisa valorizar o aprendizado que vem dos anciãos. Eles são muito toscos para algumas coisas? São. Mas eles têm muito para dar para vocês. Sabe que a Bíblia fala das cãs? Significa cabeça branca. Se você vê alguém sentado na primeira ou na segunda fileira do domingo de cabeça branca, tipo pastor Thomas, pastor... Tem uns que pinta, né? Daí não dá para saber. Valoriza. Gente, o pastor Thomas, ele já ministrou aqui. Ele é um dos maiores profetas que eu conheço. E ele está no nosso presbitério porque o Senhor teve misericórdia de nós. Então ele está muito perto. Você precisa de uma palavra profética, de uma direção de Deus? Quebra essa parede de vergonha que está na tua frente. Chega no velhinho. Ele é um amor, ele é um fofo, querido, maravilhoso. Ora comigo, pastor. Às vezes o senhor tem alguma palavra profética. Gente, eu prefiro isso de gente que vai atrás de direção de palavra profética do que gente que fica ouvindo podcast atrás do outro e absorvendo aquelas verdades. Cara, eu tenho medo disso. Porque a internet hoje entrega muita coisa de qualquer pessoa. Tinha um amigo meu de Maringá que vivia me mandando, da minha época de adolescência e juventude, coisas aleatórias, vídeos aleatórios. Nossa, olha o que esse cara falou. Meu Deus, que heresia. Aí mandava. O que você acha disso? Eu falei assim, eu acho. Ele me mandou umas 10. Eu não respondi nada. Aí eu falei assim, mano, vou te falar só de uma vez por todas. Por favor, receba isso em amor. Para de ouvir esses caras. Vou te dar uma lista de homens, se você quiser indicação minha, eu te dou. Mas para de ouvir qualquer um, porque a internet é palanque de qualquer um. Tá na dúvida? Pergunta para teu pai e para tua mãe. O que você acha desse cara aqui? Não dá os teus ouvidos, o seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem, para qualquer um. Qualquer um pode falar qualquer coisa, mano. E isso, nessa era em que a gente está, isso é assustador. O acesso que a gente tem a qualquer coisa. Se você falar inglês, então, aumenta o nível de heresia que você pode acessar e achar que está tudo certo. E aí mistura, e aí cuide, porque pode dar ruim. Amém? Estão comigo? Então, considerem pessoas reais. Ai, tem um ministério de louvor maravilhoso, quero desenvolver... Eu estou pegando referências. Já conversou com o pastor Marcelo Bonfim? Tem tanta gente do louvor legal aqui. O próprio Israel Salazar, que já ministrou aqui, que eu sei que vocês gostaram dele. São pessoas acessíveis a gente. E às vezes a gente fica com vergonha de falar. Bota essa vergonha no bolso, manda ela. Bota ela no lugar dela. Amém? Você pode receber bênçãos a um passo de distância de você. Sem você precisar ficar com essa vergonha toda. Amém? Então, faça perguntas, procure aprender com aqueles que estão perto de você. E a última parte fala sobre imitar a sua fé. Então, observem bem o resultado do estilo de vida desses homens e dessas mulheres de fé. E imitem a sua fé. Como é que você vai imitar alguém que você está longe? Não tem como. Você precisa andar perto, você precisa se expor. Abrir requer humildade e vulnerabilidade. Coisas que, dói. Por quê? Porque é fora da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é o quê? Interpretar que eu sou perfeito, que está tudo bem, que meu cabelo acorda assim, que eu sou perfeito, que eu sou a filha dos sonhos para o meu pai e para minha mãe, que eu não preciso estudar porque eu aprendo ouvindo só uma vez. A gente quer ser essa pessoa, mas a gente não é. E quando você entra nesse lugar de se expor, como isso é rico. Tem muita gente boa ao redor de vocês. Aqui não tem muita gente de cabelo branco, aqui nesse prédio, nesse momento. Mas tem os mais velhos que vocês podem considerar. O seu líder é, no mínimo, uns 3 anos, 5 anos aí, mais velho que você. Então, ele já caminhou um pouquinho mais que você. E se ele não souber responder a tua pergunta, ele vai mandar para nós e a gente vai te ajudar. Amém? Não precisa se entregar, galera que está aí atrás, tá? Tá de boas. Porque tem uns que têm 20 anos e já tem cabeça branca também. Tá tudo bem. É só um sinal de velhice, não é sinal que você tenha que ser líder de adolescente. Mas se quiser, pode vir falar com a gente. Amém? E por último, eu quero falar sobre isso O meu marido falou, né, que eu estive fora. Fiquei o quê? Uns 2 fins de semana que teve culto, fiquei fora. Daí o out, eu estava em casa me recuperando. Desfazendo malas e tudo mais. Um dos lugares que eu fui foi no museu do Billy Graham. Esse lugar conta a vida do Billy Graham. É lindo, é mágico. E eu chorei demais, assim, parecia que eu estava na Disney, um sonho.
Muito legal. E uma das coisas que mais mexeu comigo, gente, é difícil falar uma coisa, tá? As pessoas, quando eu abri caixinha de pergunta no Instagram, vieram, resume essa viagem em uma palavra. Eu falei, não, né? Impossível. Aí resume uma coisa que você mais gostou. Gente, não dá. Eu ainda estou digerindo. Foi muita coisa. Você ficar longe da sua zona de conforto total. Cultura diferente. Longe dos meus filhos. Chegava à noite, eu só queria abraçar meus filhos, dar um cheiro neles e botar eles na cama. Só isso. Depois voltar para os Estados Unidos. Mas não dava, entendeu? Por quê? Porque era bom também. Nossa, eu curti. Fui muito abençoada lá. Mas longe, aí eu entendi quando Deus falou para Abraão, sai da tua tenda, da tua parentela, porque na sua tenda e na sua parentela, o ensino é um pouquinho limitado. Quando você está longe, você não tem com o que se agarrar. Aí Deus te pega, e Deus me pegou de jeito. Eu espero poder transbordar essas coisas na vida de vocês aqui. Mas eu estava na última parte assim da visita, uma visita guiada por várias partes da vida do Billy Graham. E eu cheguei na parte do funeral do Billy Graham. Uau! Foi a parte que Deus mais falou comigo. Sério. Isso aqui eu comecei a escrever lá. Tá? É um caderninho bem rabiscadão. A filha dele deu uma fala que eu falei, meu Deus. Foi a mesma coisa que Deus falou comigo na morte do pastor Francisco, que eu já conto para vocês. Ela falou assim, eu espero que a morte do meu pai seja tão significativa quanto a sua vida. E o cara fez muita coisa em vida. Muita coisa em vida. Há anos, muitos anos atrás, décadas atrás, quando a tecnologia era super limitada, esse cara enchia estádios. E muita gente aceitou Jesus. Ele pregava pelo mundo. Depois você procura ler sobre a história de Billy Graham. Quem foi Billy Graham? Chorei quando falaram da esposa dele. Que eu falei, meu Deus, que ministério lindo. Ela só ficava em casa cuidando dos filhos. Só. Não, ela era nobre pra caramba por fazer isso, por segurar uma família, por sustentar uma família. Chorei nessa parte muito também. Quem me conhece sabe que eu choro pra caramba. E aí, nessa parte do funeral do Billy Graham, essas falas da filha dele, falei, uau, que senso de responsabilidade que fica sobre a gente, que fica. Por que a pessoa fala isso? Que a morte dele seja significativa. Gente, por que morte tem que ser significativa? Fala em morte, você pensa no quê? Na saudade que vai ficar, se você já perdeu algum ente querido, significa tristeza a morte. Agora, a morte de um homem de Deus que deixou um legado a ser seguido, para nós, significa missão. Na hora, meu coração acelerou. Porque eu falei, meu Deus, cara, esse cara largou um bastão no chão. Quem é que vai pegar e continuar? E quando o pastor Francisco morreu, não vou me lembrar quantos anos faz isso. Se alguém lembrar aí, me diz, que eu sou péssima de data. Foi um fim de ano. Eu lembro que eu chorei olhando a árvore de Natal. Por isso que eu lembro. 4 anos, né? Foi uma época que morreu muito profeta. Era pancada, um profeta atrás do outro. E eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor está querendo nos dizer com isso? O Rafa chegou em casa, ele viu que eu não estava bem. Mexeu. Eu falei, mexeu? Como assim? O que está acontecendo? E nisso o Espírito Santo me falou. Ele começou a trazer na minha memória não apenas as falas do pastor Francisco. Para quem não sabe, o pastor Francisco era um ancião aqui da casa. Ele era esposo da pastora Didi. A pastora Didi está viva ainda. Ela tem 1,40 m, assim. Ela é uma fofa, mulher usada por Deus aqui no Ministério de Cura e Libertação. Minha avó adotiva, assim, amo ela. E o pastor Francisco era nesse nível. Ele contava as experiências dele com Deus, gente. O cara ficar deitado, parecia que estava em coma 3, 4 dias. E estava arrebatado. Ele estava tendo uma experiência sobrenatural no céu. Então, assim, eu não chorei a morte dele, tipo, ai, que dó, porque eu sei que ele estava feliz demais. Ele viveu para esse dia. Ele viveu para o dia de encontrar Jesus. E quando a gente canta essas músicas aqui, nosso coração queima, a gente canta sobre a voz de Jesus, não canta? Jesus voltou para ele. Você acha que ele está triste? Não. Triste é nós que ficamos sem ele, né? Então, a morte de um homem de Deus, a morte de uma mulher de Deus, ela deve ser chorada só por questão de saudade, porque eles estão no lugar que eles pertencem. Né? A origem e o destino do crente é o céu. Nós nascemos nele e voltamos para ele. Amém? E quando o pastor Francisco morreu, e junto com ele toda essa informação, tipo que Deus estava limpando, varrendo os profetas, pelo menos da minha região, não sei se da terra, mas todo mundo que eu conhecia, os caras que tinham profetizado sobre a minha vida, as vozes proféticas. O que vai ser? Eu falei, Senhor, o que vai ser da nossa vida, da nossa igreja, sem as palavras proféticas? Ele falou assim, eu levei pessoas, eu não levei voz profética. A voz profética ainda está aí. E eu comecei a lembrar de jovens da minha idade, que já eram profetas.
amigos meus que davam palavra profética sobre a minha vida. Eles não tinham cabelo branco ainda. Mas o Senhor falou, eu preciso levar esses para que uma nova geração de profetas se levante. E aquilo me deu um chacoalho tão grande, porque eu falei, agora é comigo, meu Deus, que senso de responsabilidade absurdo. Eu queria chorar em posição fetal, falando, me esquece. Eu quero o pastor Francisco de novo, eu não quero segurar esse bastão. É muita responsabilidade. Mas eu não vou fugir. Claro que a gente tem medo. Olha o lugar que esse homem esteve, olha o preço que ele pagou. Mas eu preciso assumir minha posição. E Deus falou, é para você também. Então, o bastão do Billy Graham que ficou, é para mim e para você. O bastão do pastor Francisco, que ficou, é para você também. Já viu aquela corrida que uma pessoa passa o bastão para o outro? É isso, gente. Ninguém é eterno. E a gente está sendo muito tonto de deixar passar essa oportunidade na nossa vida. Quantas pessoas abriram um caminho para o evangelho chegar? Para que hoje a gente pudesse ser uma igreja livre no Brasil. Tem muito lugar que a igreja não é livre, que a igreja é perseguida ainda. Mas se hoje a gente tem toda essa liberdade, é porque homens e mulheres de Deus pagaram preço, choraram, morreram, deram sua vida para que isso acontecesse. E aí? Você vai chorar quando eles morrerem? Vai seguir a sua vidinha mediana? Medíocre? Nesse dia, o dia do enterro do pastor Francisco, que eu não fui, fiquei em casa, fiquei assistindo online. Não gosto muito de velório, de enterro. E aí, eu lembro desse chacoalho que o Espírito Santo me deu. E eu me levantei do lugar onde eu estava. Eu falei, cara, eu sei de tudo que eu preciso melhorar na minha vida com Deus. A minha vida de oração estava um caco. Eu falei, que vergonha. E o Espírito Santo foi trazendo tudo que eu precisava melhorar. A minha vida de oração melhorou depois disso. Eu me posicionei em algumas coisas que eu não estava posicionada. A pastora Didi entregou para a gente depois um bolo assim de folha sulfite dos sermões do pastor Francisco. Que as palavras que algumas ele tinha pregado, outras não. Cara, aquilo para mim é ouro. É um pouquinho das palavras dele. Se você procurar na plataforma da Alcance, acho que tem algumas palavras dele ainda. Ele, como pregador, ele não era tipo, meu Deus, quanta eloquência, quanto... Mas eu sei o fogo que aquele homem carregava, porque eu experimentei disso. E eu não estou endeusando o Billy Graham, não estou endeusando o pastor Francisco. Eu só estou dizendo que a gente é muito tonto de desperdiçar o tanto que esses homens já fizeram. A gente não precisa começar lá de trás. Eles já fizeram um caminho. A gente precisa ser responsável de pegar isso e falar, daqui para frente é comigo. Eles foram desbravadores. Tem muito mártir, pessoas que morreram e fizeram um caminho que você não precisa fazer de novo. Esse caminho que, às vezes, você pensa que você tem que começar do zero e que, sei lá, às vezes você tem um ensino de Deus, assim, salta aos teus olhos algo na Bíblia e você fala, meu Deus, nunca Deus falou isso com ninguém, só comigo. Deus já falou isso para alguém. Você não é o alecrim dourado. Você não é a última bolachinha do pacote. E é esse lugar de altivez que, às vezes, nos leva a deixar passar essas pessoas. Tem uma mulher de Deus que eu aprendo muito. Tem muito conteúdo gratuito no YouTube que chama Valnice Milhomens. Ela já esteve aqui, acho que ela pregou mais de 2 horas. Gente, ela tem um negócio, no canal dela, ela tem um curso inteiro sobre saúde emocional. Depois eu vou pôr lá até no grupo do pessoal que está lendo o livro. Gratuito. Ela tem muita coisa paga, mas ela tem muita coisa gratuita também. Aí eu fiquei vendo aquilo e falei, gente, que ridículo, porque tem gente que tem a minha idade, menos que 30 anos, às vezes, até menos que a minha idade, e vendendo curso por R$500. A mulher está dando de graça um ensino que custaria muito mais do que isso. Então, bobo é nós, tá? Que às vezes deixa passar essas coisas, porque a gente quer ouvir só quem está hypado. A gente quer ver só aquela pregadora bonita, estilosa, que eu curto, porque ela fala assim, paulista. Gente, Deus tem mais para sua vida. A Valnice Milhomens, ela fala igual a vovozinha, mas o tanto que se aprende com aquela mulher. Ela está viva ainda, agora o dia que ela morrer... O bastão vai estar aí para a gente, para nós, mulherada. Então é tempo de colar nessa galera. Dos que estão longe, talvez, mas nesses que estão perto. Quer saber se tem alguém da tua área de influência? Sei lá, empreendedorismo? Pergunta para mim. Tem muito empreendedor massa aqui na igreja que pode te ensinar, que pode te dar dicas, pode te encaminhar cursos, orar com você, tirar dúvidas. Eu queria fazer tal faculdade, eu queria fazer tal curso, mas não é da minha área.
cola na gente, a gente encaminha vocês a pessoas acessíveis dessa casa. Vocês não têm noção de quanta gente boa que tem nessa casa. E essa pregação não é uma propaganda sobre alcance. É só para vocês saberem valorizar quem está perto de você. Eu estou cansada, gente, dessa história de neguinho querer mudar o mundo e não honra pai e mãe. Neguinho quer mudar o mundo e não se submete à liderança. Liderança que está orando por você. Liderança que está tratando treta que você criou aqui na igreja. E você querendo revolucionar. Mas lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos. Mano, vai começar aqui. Não vai ter como o Senhor te usar enquanto você não se submeter, no mínimo. Ai, mas é chato. Ai, mas você não sabe. É nisso que é aprovada a tua humildade e a tua submissão. Amém? Eu acho que é isso, galera. Eu não vou ficar chovendo no molhado, não. Fica de pé aí que a gente vai orar. Porque eu creio que Jesus, ele quer falar mais que eu essa noite. E eu acredito, gente, nessa palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acredito nessa palavra não é porque eu estou pregando. Não é porque ela recebeu nos Estados Unidos. Mano, eu podia ter recebido no sítio cercado. O que importa é o que Jesus te dá. Ele te deu um download de alguma coisa que você sentiu. Não, isso veio dele. Valoriza isso. Tem muita coisa que a gente está perdendo porque a gente está com os olhos no lugar errado. A gente precisa estar com os olhos nos olhos dele. Às vezes eu estou com os meus filhos em casa, eles estão me perguntando, mãe, onde que está tal coisa? Eu falo, ali, ali, ali. Enquanto ele não olha para mim, e eu faço assim, aí ele fala, tá ali. Às vezes Jesus está olhando para você e está falando, aquela porta que você quer, aquela oportunidade que você quer, está ali, ó. E você está assim, onde? No YouTube, no vendo... Gente, foco em Jesus. Ele está olhando para alguma coisa. Se você olhar para o olho dele, você vai saber para onde que ele está olhando. É só isso. E às vezes a gente quer inventar a roda. Às vezes a gente quer descobrir a fórmula perfeita de não sei o quê. Não existe. Alguém já descobriu essa fórmula. Não pense que você vai receber alguma coisa inédita, exclusiva. Eu creio que o Senhor tem um chamado exclusivo, sim, para a tua vida. Mas existe sabedoria quando adolescentes e jovens olham para trás, olham para o retrovisor. Não é olhar para trás de retroceder, é olhar para o retrovisor e falar, gente, teve gente lá atrás. Eu só estou nessa pista lisinha aqui porque alguém trabalhou por mim, eu vou valorizar isso. E essas pessoas, sem recurso nenhum, há muitos anos atrás, conseguiram construir o que construíram no Evangelho. Por causa do quê, vocês acham, gente? Eles não tinham internet para fazer pesquisinha de livro bíblico do jeito que vocês fazem hoje. Hoje é fácil fazer devocional riquíssimo. Ai, não lembro onde que está tal versículo. Vai lá no Google rapidinho, você descobre. Você acha que o Billy Graham tinha Google? Era raiz, era fome, era anotação, era 500 cadernos e Bíblia rabiscada e molhado de lágrimas. É nisso que eu acredito. E eu não vou desprezar a era em que eu nasci. Amém pela tecnologia, amém pelo acesso que eu tenho. Mas quanto mais acesso a gente tem, mais diligente a gente tem que ser. Talvez antigamente era até mais fácil, porque eles não tinham escolha. Não tinha escolha. É isso que tem para comer. Hoje em dia é, o que você quer comer, meu filho? Não. É isso que tem para ler, é a Bíblia. Não era tudo isso de livro que a gente tem. É isso que tem para ouvir. Não tinha tudo isso de podcast. Então, hoje, o que tem à disposição dos seus ouvidos e dos seus olhos, o Senhor está te dizendo, escolhe bem o que você põe para dentro da sua visão. Escolhe bem o que você põe para dentro através da sua audição. Escolhe para quem que você vai dar os seus ouvidos. Eu vou escutar isso aqui só para ver se é bom. Pergunta antes para o teu líder o que ele acha. Só para ter certeza que você não vai... Tá cavando, como é que é a expressão que eu usei esses dias para falar sobre música secular? Peneirando esgoto. Eu vou só ver, a palavra fala assim, ó, e as pessoas ainda usam texto bíblico, tá? Examinai todas as coisas e retei o que é bom. Amém. Eu acredito nesse nível de maturidade. Que você vai conseguir ler um livro de ficção, um livro que não seja cristão, e você vai conseguir absorver alguma coisa dele, porque você tem maturidade, e você vai reter o que é bom. Por quê? Nem tudo é bom. Aí você quer dar ouvidos para um cara que não tem testemunho, para um cara que já sabe que está manchado, para um... Não, só para ver se dali eu consigo extrair alguma coisa boa. Isso aí é peneirar. Esgotou. Será que tem alguma coisa boa no esgoto? Sei lá, às vezes alguém jogou na privada um anel de ouro sem querer um dia. Pode ser que tenha. Mas eu é que não, você tontou de ficar peneirando esgoto. Vocês entendem? Fazer boas escolhas. Não tenham medo de ser
taxado de bobo por fazer perguntas. Tenham medo de ser bobo errando por não fazer perguntas. Façam perguntas para mim, para o seu líder, para os pastores aqui da casa. Tenho certeza que eles não vão te reprimir, rir de você. A gente já esteve nesse lugar. E nessa idade de vocês, sábio é aquele que cala numa conversa, ouve mais do que fala, e o pouco que fala é fazendo perguntas. Quantas vezes, gente, eu já sentei em mesas com homens super influentes que eu respeitava, eu tava tão nervosa, eu falava tanta asneira. Eu só queria quebrar o gelo, parecia legal. E daí o Espírito Santo me falou assim, fica quietinha, escuta, só pergunta. Eu falei, amém, entendi. Então às vezes eu falo, nossa, eu perdi a oportunidade de falar uma piada que ia fazer esse cara, essa mulher rir. Eu não tô aqui pra isso, não tô aqui pra ser popular, pra ser engraçadona, eu tô aqui pra aprender. Depois disso, eu extraí cada pérola, cada ouro pra minha vida, que eu falo, meu Deus, às vezes eu vou pra casa e falo assim, meu Deus, parece que eu achei ouro na rua. Com alguma coisa que eu peguei numa conversa, eu fiz uma pergunta e a pessoa me respondeu, eu falei, caraca, que massa. Então aproveitem as oportunidades que estão em volta de vocês. Aprendam com quem já passou antes do que você. Aprendam a discernir quem é que merece teu ouvido, quem é que merece tua atenção. O Senhor lá nos Estados Unidos me falou uma coisa. Essa é a última história que eu vou contar antes da gente orar, tá? Fiquem de pé que é bom pra saúde. Já alonguei um pouquinho. Deus falou assim pra mim, Lenara, eu vou colocar muitos homens de Deus e muitas mulheres à sua frente nesse tempo. Não só nessa viagem, mas nessa estação. Mas presta atenção maior naquelas pessoas que tiverem lágrimas nos olhos. Eu falei assim, lascou, né? Porque aqui nos Estados Unidos o povo é frio, né? O povo falava que todo mundo lá era frio, ninguém vai chorar. Eu falei, aqui eu não vou ser ministrada. No museu, o cara chorou. Na Oral Roberts, o cara super engomadinho, loiro de terno. Eu falei, isso aí não vai chorar. O cara chorou, falando da visão da escola, da universidade. Então o Senhor foi colocando diante de mim pessoas com tanto temor, não que chorar seja sinal de alguma coisa, porque se você fizer um bom curso de teatro, você chora. Mas eu estou dizendo de gente que tem tanto temor, gente que valoriza tanto o evangelho, o preço que foi pago, valoriza tanto o que a gente tem na nossa igreja local, que não consegue não se emocionar, que não banaliza a cruz, que não banaliza o que a gente tem. E eu oro para que vocês sejam esses homens e essas mulheres com lágrimas nos olhos. Seja para se arrepender, seja para comunicar o evangelho de Cristo. Gente, vai ter um evangelismo agora. É hora da gente transbordar. Talvez as pessoas não consigam entender direito o que você fala. Talvez você não tenha uma boa oratória. Mas pode ter certeza que se você falar do que você vive com Jesus, com lágrimas nos olhos, essa pessoa vai te ouvir. Porque não tem como. Não tem como você ter uma vivência com Cristo e isso não te tocar de dentro para fora. Amém? Abaixe sua cabeça, a gente vai orar. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor aqui para selar esse momento. Eu sei que a tua presença está aqui. Eu acredito, Senhor, nessa palavra, como eu já disse aqui para os meus irmãos, porque ela me transforma. Ela tem me transformado, não parou, não terminou a obra que ela tinha que fazer ainda. E eu sei que o Senhor colocou esse tema no nosso coração esse ano sobre olhar para trás, considerar os marcos antigos. Porque o Senhor quer que essa geração vá além, muito além, Senhor. Então tira do nosso coração, Espírito Santo, toda soberba, toda altivez de achar que a gente é alguma coisa porque nós vivemos na era em que vivemos. Porque nós temos acesso a tantas coisas que esses homens antigamente não tinham. Se nós temos tanta tecnologia, se nós temos tantas coisas, mas não tivermos lágrimas nos olhos, Senhor, de nada adianta. Se a gente não tiver temor diante da cruz de Cristo, diante do Evangelho, de nada adianta. Tudo que a gente tem é nada. A tua palavra diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Não servem para nada se não tivermos a raiz em ti, se não tivermos alinhados no teu propósito, Senhor. Então eu declaro sobre cada adolescente dessa casa, Pai, sabedoria, sim, sabedoria. Por mais que isso possa parecer incabível um adolescente ter sabedoria, mas eles serão, como eu falei aqui, aqueles que estão prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Muitos querem falar demais, mas eu oro para que os adolescentes dessa casa saibam ouvir. Coloca eles, Senhor, em rodas, em mesas de influência.
Senta eles, Senhor, com grandes homens e mulheres de Deus. Talvez são anônimos nessa terra, mas homens que o Senhor conhece, mulheres que o Senhor conhece. E faz eles valorizarem essa conversa, e faz eles fazerem boas perguntas. Tira toda a timidez, Senhor, tira toda a mentira do inimigo. Que eles se sintam, sim, dignos, filhos amados do Senhor, mas que tem tanto para crescer. Eu oro, Senhor, por uma onda de aprendizado, uma sede de aprender, Senhor, aqui no nosso meio. Derruba essa altivez de achar que a gente sabe de todas as coisas e coloca um senso, uma noção de que eu não sei nada, eu preciso de mais.